Boa noite, irmãos. Tudo bem? Muito bom estarmos unidos nessa noite para adorar e celebrar ao Senhor. Espero que você esteja bem animado nessa noite, porque com toda a empolgação que o Espírito Santo nos dá, com toda a empolgação de vivermos a vida em Cristo Jesus, nós iremos celebrar ao Senhor nessa noite. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos adorarmos ao Senhor com todo o nosso ânimo, toda a nossa voz. E nós iremos cantar ao Senhor agora com uma canção autoral que diz: olhando para ti vejo aquilo que eu não conseguiria fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que nós não podemos fazer, Jesus Cristo fez por nós. E quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, aí a nossa vida com Ele começou, uma vida de entrega, uma vida de amor, uma vida de paternidade, porque Ele é o nosso Pai. Sinta-se amado nessa noite e juntos vamos celebrar ao Senhor com essa canção. Palmas ao Senhor. Só para Ele todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Olhando para ti, vejo aquilo que eu não poderia fazer. A expressão de amor do Cristo Redentor eu não reconheci. Mas um dia teu Espírito ouviu meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse gigante amor. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, a esperança me aquece, então eu quero mais. No secreto eu te busco, tento te alcançar, e então me responde, ele fala: filho, vem me abraçar. Olhando para ti, vejo aquilo que eu não poderia fazer. A expressão de amor do Cristo Redentor eu não reconheci. Mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, a esperança me aquece, então eu no secreto eu te busco, tento te alcançar, e então me responde, filho. Se eu em ti me deleito, meu medo, então eu quero mais. No secreto eu te busco, tento te alcançar, e então me responde, filho, vem me abraçar. Vem me abraçar. Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te adorar essa noite nesse lugar.
e declarar a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, e dizer que o nosso coração está satisfeito e em paz quando está em tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por essa noite. Te adoramos, Jesus, te adoramos, aleluia, aleluia. Amém. Eu queria que antes de você se assentar, você pudesse dar uma saudação especial a quem está perto de você, dizer a ele, a ela, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode dar um tchau, pode dar aquele toquinho camarada. E você que nos assiste pela internet, assiste não, adora conosco pela internet, receba nosso abraço, nosso carinho, nossas boas-vindas a você e a toda a sua família que assiste, adora e participa conosco dessa celebração. E se você está aqui hoje pela primeira vez, nós ficamos muito honrados em receber você e toda a sua família conosco, mas gostaríamos que você também nos desse o privilégio de, no final, se tornar conhecido a nós. O que a gente precisa que você faça? Você vai ali no balcão de informações, onde a Edilane vai te entregar um presente, só isso. É assim que nós queremos te conhecer, é assim que nós queremos te ver, e é assim que nós queremos nos aproximar de você. No final da celebração, você que está nos visitando pela primeira vez, vai até o balcão de informações e retira o seu kit do visitante por ter vindo aqui conosco pela primeira vez. Nessa terça-feira nós estamos começando uma nova série de mensagens, tem por título Firmes. Se você gostaria de participar conosco, é terça-feira às 20 horas. E para quem está online, mesmo horário, transmissão online, com a mesma temática, Firmes. A palavra de Deus que nos manda e que nos orienta a permanecermos firmes na nossa posição. E se você tem filhos pequenos e quer participar dessa terça-feira e vir com o seu filho ou a sua filha maior do que 4 anos, você pode vir, mas precisa fazer a inscrição dessa criança antes de estar aqui conosco. Então hoje à noite você já pode fazer no balcão de informações a inscrição do seu filho ou da sua filha, amanhã durante o dia até terça-feira às 17 horas. Depois desse horário a gente não recebe mais os nomes, porque nós temos limitações de espaço em virtude do distanciamento social. Então quer participar terça-feira com seus filhos maiores de 4 anos? Infelizmente, por causa da burocracia da pandemia, a gente tem que fazer inscrição e preservar pela segurança das nossas crianças no espaçamento correto e determinado pelas leis, tá bom? Então faça sua inscrição ainda hoje ou durante essa semana até terça-feira. E na quarta-feira, se você é adolescente, está aqui com a gente, ou pai de adolescente não está sabendo, os adolescentes estão trabalhando essa temática, identidade. Então nós convidamos todos os adolescentes a participarem quarta-feira, às 20 horas, desse momento de celebração dos adolescentes aqui. Na quinta-feira nós voltamos com a manhã de oração, então estamos orando aqui, alguns irmãos já estão retornando, participando conosco, das 6h30 às 7 horas. Sempre começando pontualmente e terminando pontualmente. Aguardamos vocês nessa quinta para orar conosco aqui. Esse evento é apenas presencial, tá bom? E nós temos aí no sábado, um momento especial, que é a nossa festa das nações. Já foi o hambúrguer, já foi o yakisoba, e agora é a vez do pastel. Então no sábado que vem, nós estaremos a partir das 19 horas, no nosso drive, oferecendo pastel de carne ou pastel de queijo, refrigerante ou suco, aqui no nosso estacionamento drive, tá bom? Então você pode adquirir já o seu ticket hoje, para evitar filas, ou se quiser pode vir no dia também e fazer a sua retirada, mas aí você precisará passar pelo caixa aqui na rua e depois passar pelo drive para fazer a sua retirada, tá bom? Tem uma promoção legal que eles estão fazendo lá fora, o combo pastel mais refrigerante, passa lá e confere. Mas antes de a gente pular a história da Festa das Nações e para o próximo aviso, eu preciso lembrar uma coisa para você. Hoje nós estamos fazendo aqui um especial hot dog combo, cachorro quente, batata frita, refrigerante ou suco, aqui no estacionamento da igreja. Então se você quer, e se você veio preparado para isso, nós estaremos fazendo aqui, e se você quiser ir na sua casa, depois passar pelo delivery, a gente também estará entregando durante um período após o culto aqui, tá bom? Então não vá embora, se você quiser, você pode adquirir cachorro quente, batata frita, refrigerante ou suco, logo após o final da nossa celebração. A equipe está lá preparando, deixando tudo pronto para ser rápido, e você poder levar para sua casa, e para aqueles que têm condições, tem algumas mesas disponíveis para você poder também se alimentar por aqui. E você que ficou sem o yakisoba, tem uma chance para você. Você não comprou o yakisoba, não comeu o quentinho, tem uma chance de você comer ele gelado. Não gelado, você vai levar ele para casa gelado, mas vai esquentar. Nós fizemos uma quantidade a mais para a gente trabalhar com segurança e ninguém ficar sem no momento. Então nós temos ainda umas 10 unidades que estão no nosso
refrigerador. E se você tem interesse, é só passar no caixa lá do hot dog e você falar: olha, eu vim aqui pegar o meu yakisoba, são só 10, tá bom? Se você quiser levar os 10 todos de uma vez e levar para sua casa, tá liberado também, não tem problema. As fichinhas já estão lá no caixa com o Gabriel no final da celebração. Por que nós estamos fazendo isso? Porque com essa quantia que nós temos aqui, você pode levar a R$15 cada um. Porque não é da hora, não é do momento, não está quentinho, mas ainda assim está em boa qualidade. Eu, particularmente, prefiro o yakisoba do outro dia. Ele pega mais o gosto do shoyu, os legumes ficam mais saborosos. Não, isso é uma coisa particular. Se você também gosta, tem 10 esperando lá, tá bom? E eu quero agradecer a Deus pela sua doação e sua generosidade na igreja, principalmente as pessoas que têm participado do Bazar Missionário conosco. Nós realizamos agora, nesse final de semana, mais uma edição. E se você tem roupas na sua casa e quer trazer, as meninas estão recebendo. Aliás, elas estão dando uma pausa agora no Bazar Missionário para repor o estoque. Nós vendemos aí, nesses 2 finais de semana, umas 2.000 peças, para vocês terem uma ideia. Então, agora é a hora de repor o estoque. Se você quer trazer, algum amigo quer doar, nós estamos recebendo e as meninas estão preparando um novo bazar para o mês seguinte. Isso é fruto de generosidade. A gente só pode fazer isso, vender peça de R$2, R$4, R$5, e o pessoal ir com a sacola cheia embora, feliz da vida, por R$30, R$40, porque você faz isso nessa igreja, você oferta, você é generoso. E nós agradecemos também pela generosidade dada e oferecida através dos recursos financeiros. Que Deus te abençoe, recompense. Aqui na nossa igreja nós não damos para receber o dobro de volta, mas nós damos o nosso dízimo, nossa oferta com gratidão a Deus e por generosidade. E se você veio essa noite preparado ou preparado para ofertar generosamente, eu convido você a fazer isso enquanto nós cantarmos essa próxima canção, vindo aqui à frente e devolver o seu dízimo e sua oferta. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs. Quero agradecer a Deus pela sua presença essa noite. Fique bem à vontade nesse lugar de adoração. E as pessoas que estão chegando podem se locomover aqui à frente. Nós temos ainda lugares aqui disponíveis aqui à frente, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com essa linda canção e daqui a pouco nós estaremos ouvindo também a palavra de Deus. Enquanto cantarmos, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. Nós vamos ensinar uma canção nova para a igreja, e é uma canção bem simples. É uma canção, talvez, do versículo que nós aprendemos primeiro na nossa vida, que é o Salmo 23. E ela é muito fácil, então nós vamos cantar assim. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Não tenha medo, o pastor está contigo, amém? Fala do Senhor. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão. Por todo sempre tua casa, teu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Me leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado, ele me diz que não é em vão. Eu posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei,
Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. A sua presença é eterna em nossas vidas. A sua vara e o seu cajado nos consolam e nos protegem. Ele nos fará sentar na presença dos nossos inimigos, ungindo a nossa cabeça, transbordando o nosso cálice. E um dia então habitaremos na casa dele eternamente. E enquanto aguardamos, nós celebramos a esperança da glória, a esperança de que somos cuidados. Ei! O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei. Vamos cantar na igreja. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Glórias ao nosso pastor. Vamos continuar com as palmas ao Senhor. Vamos celebrar nessa noite. Os montes correm para o mar, tem um rio de amor por ele. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver dizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz nos cantar. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Ei, oh. Oh. Essa é mais difícil de acertar palma mesmo, gente. Vamos cantar todos juntos. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver descer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança, vamos louvar. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei. Vamos declarar mais uma última vez, só a igreja, vamos lá. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Vamos declarar: meu coração exulta. Meu coração exulta, com alegria eu canto. E a última verdade, vamos declarar bem alto: se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Aleluia, aleluia, Senhor. Que o Senhor nos use para manifestar a sua alegria a esse mundo tão triste e manifestar o seu amor em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor. Quebradeira essa música, hein? Tem uns amigos que falam para mim: pastor, eu não sei na igreja se eu canto ou se eu bato palma, porque eu não consigo fazer as duas coisas. Eu imagino nessa música aqui, ficou mais difícil ainda. Mas ela termina de uma maneira muito linda, que ela diz que nós vamos manifestar ao mundo a alegria de Deus. E como é que vem a alegria de Deus ao mundo? Através da nossa alegria, através da nossa celebração. Então hoje nós estamos começando com uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, justamente que tem a proposta de trabalhar o convívio da igreja. E hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre esse povo que sabe celebrar. Esse povo que sabe celebrar. Inclusive nós estamos agora podendo sentir um pouco mais desse calor humano, né, das pessoas vindo, se achegando, se aproximando, ocupando as cadeiras da nossa comunidade. A gente fica muito feliz por você estar aqui com a gente, esperando que as pessoas da internet logo, logo voltem também. Mas dizer a vocês que é o seguinte: nós estamos tomando esses cuidados para que todos os lugares não ultrapassem os seus limites. Então nós estamos praticamente na nossa capacidade máxima na celebração das 19h30. Se você quiser vir na celebração das 10 da manhã, nós temos ainda uns 70 lugares, 60 lugares para abrigar confortavelmente e equilibrar a nossa comunidade nesses dois horários, para que nós abramos espaço e pessoas não precisem ficar em pé ou procurando lugar aqui, até porque isso é inconveniente nesse momento. Mas se você não vier para a celebração da manhã, logo, logo a gente vai ter que encontrar uma nova situação, uma nova estratégia e fazer uma celebração anterior às 19h30, porque infelizmente a gente não pode ultrapassar as quantidades de assentos aí, porque a gente senta um e pula outro, senta um e pula outro, apenas a família que pode sentar junto, um ladinho do outro. Então isso é um bom problema, irmãos. Eu não vi a hora de chegar a esse problema de a gente começar a ver alguns dos lugares se esgotando, poucas possibilidades, e eu fico muito feliz por isso, que você continue nos dando esse bom problema, ou seja, vindo à comunidade, para que a gente crie novos recursos para acolher você, os nossos visitantes e os irmãos que estão com segurança retornando às suas atividades. E tudo isso ajuda a celebração, não tem como negar. Uma celebração onde a gente faz apenas online. Eu tive a oportunidade de fazer isso durante 73 dias consecutivos, e depois ouvir o som da igreja cantando, o som da celebração. Bom, isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Um povo que sabe celebrar. Mas eu quero começar falando com você sobre um outro povo que sabe celebrar, que é o povo judeu. E os judeus sabem celebrar, pessoal. Eu tive a oportunidade de visitar Israel. E na chegada de Israel, na sexta-feira, que é o Shabat deles, nós chegamos e já fomos direto ao Muro das Lamentações, e tivemos a oportunidade de assistir à recepção deles ao dia de descanso, ao Shabat. E eles dançam, eles comemoram, eles cantam, eles fazem aquelas danças de ciranda, tudo ao ar livre, no meio do público, no meio da praça. Eles vão reunindo, o sol vai se pondo e eles vão celebrando o Shabat, ou seja, o dia do descanso, não porque é o dia do descanso, mas é porque é o dia do Senhor. E eles levam muito a sério e rigorosamente, eles coordenam seus passos para chegar à sexta-feira e estar com os amigos, a família e pessoas queridas, para dizer: Senhor, muito obrigado pelo descanso e muito obrigado pelo dia do Senhor. E eles celebram, eles cantam, eles dançam, e isso está um tanto que na genética do povo judeu. Eles são celebrativos por natureza, e não é por menos. Na história da formação desse povo, você sabe que eles são um povo selecionado, separado por Deus, para que Deus manifestasse através dele a sua face ao mundo. Então, entre todos os povos da terra, Deus separou os judeus e disse: eu vou me revelar através deles. E Deus então chama Abraão, Abraão sai da sua terra, e Abraão então vai dar a origem a essa grande nação judaica que nós conhecemos hoje. E Deus, quando os tira do Egito, ordena festas. Deus diz para eles: vocês vão me celebrar. Porque é o que dá a entender nas Escrituras, a celebração faz parte de um processo pedagógico didático.
Quando se celebra, por exemplo, o Natal, quando se celebra, por exemplo, a Páscoa, quando se celebra, por exemplo, o aniversário de uma instituição, na verdade é uma rememoração dos fatos, dos atos, dos feitos e dos acontecimentos. E não por menos Deus fala para o povo de Israel: agora vocês vão me celebrar 3 vezes. Existem 3 celebrações obrigatórias ao povo judeu até os dias de hoje. São as celebrações dos tabernáculos, onde eles acampam em cabanas e em tendas durante uma semana para lembrar que um dia eles foram escravos no Egito e saíram em liberdade peregrinando pelo deserto e foram nômades numa das regiões mais inóspitas do mundo, no deserto ali ao sul de Israel. Então, a cada um ano, eles separam 7 dias e moram em tendas. Você passa na frente dos apartamentos de Israel e estão as cabanas montadas na sacada. Quem tem casa com quintal, fazem barracas, e uma semana eles dormem com os filhos nas barracas. Quem não tem quintal, faz dentro de casa uma barraca, dentro do próprio quarto ou da sala de estar, para lembrar de que um dia eles foram nômades, e Deus deu uma terra para eles morarem, que é Israel, e essa é a terra da bênção sobre a vida deles. A segunda festa que é celebrada é a festa dos Pentecostes. Nós conhecemos o Pentecostes num outro modelo, mas para judeus é a festa da colheita. Uma vez por ano, depois das colheitas, eles vêm para celebrar a safra. Eles festejam, eles fazem danças, eles fazem acontecimentos populares, públicos, para dizer: Deus, muito obrigado pela nossa colheita. E a terceira, e quem sabe talvez a mais importante das 3 festas, é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a celebração com ovo cozido, com ervas amargas, cordeiro, suco de uva, todos esses elementos ali para lembrar que um dia eles foram escravos no Egito e Deus os libertou com mãos fortes. Diante disso, o povo de Israel tinha que peregrinar 3 vezes ao ano para Israel para poder participar dessas festas. Então participava simplesmente de uma maneira muito intensa esse cronograma de vida na história da formação desse povo. Então até hoje, um povo muito festivo, um povo muito celebrativo e um povo com festas muito religiosas. Eles têm a festa, por exemplo, do Yom Kippur, uma das maiores festas da humanidade, que é o dia do perdão. Eles fazem essa festa anual e trazem milhares e milhares de turistas para ver os acontecimentos lá em Israel. Ou seja, até hoje, a festa e a celebração deles ainda é um referencial. Os judeus, que nós temos linhagem judaica, nossa fé, ela nasce no berço judeu. Nós não somos judeus, nós não usamos quepá, nós não usamos o manto da oração, nós não acendemos nenhum tipo de aroma, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. O cristianismo é uma coisa, o judaísmo é outra, mas nós bebemos da fonte da revelação do Deus Todo-Poderoso através do judaísmo. Mas nós não somos judeus. O que a gente tem que fazer é reconhecer que eles sabem celebrar. E se você olhar, por exemplo, a sua Bíblia, de Mateus para trás, ou seja, o Antigo Testamento, é a Bíblia judaica. É a Bíblia que fala centenas e centenas de vezes sobre a palavra celebrar. Irmãos, eu fui preparar essa mensagem e fui estudá-la, e eu fiquei surpreso de quantas vezes a palavra celebrai, celebre, celebração aparece no Antigo Testamento. Dá a impressão que nós temos um Deus do Antigo Testamento ranzinza, meio azedo, meio de mal com a vida, que se alguma coisa sai do seu controle ou das suas ordens, ele tem o prazer de retribuir com vingança. Não é esse Deus que nós encontramos na Bíblia quando lida de um coração aberto. A religião nos apresenta esse Deus senil, velhaco, lá num trono com um cajado na mão, barba branca, com o olho como, meio que irado, sangue nos olhos, no popular, querendo esperar um momento de deslize seu para te dar uma cajadada na cabeça e falar: está vendo, miserável, eu disse para você não andar nesse caminho. Essa é a imagem da religião sobre o Deus que se revela no Antigo Testamento. Mas se você ler sem o viés da religião e for para as Escrituras e observar esse Deus se revelando, é um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, paciente ao extremo. E sabe o que eu descobri nesse estudo? Celebrativo. Um Deus que nos chama e nos convida à celebração. Quer ver? O Salmo de número 100, por exemplo, começa com essa orientação. Olha que bonito. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como é que Deus chama a gente para chegar na presença dele? Qual que é a orientação aos judeus? Aclamem ao Senhor e prestem um culto com alegria, com celebração.
Entrem na sua presença com celebrações alegres. Vocês não vêm aqui à minha presença, Deus dizendo, para celebrar um funeral ou para fazer homenagem a um cadáver. Vocês venham com vitalidade, com vibração, com euforia. Venham sim com as suas emoções. Venham sim celebrar o meu nome. Deus não quer algo morno. Deus não quer algo antiquado. Deus não quer algo sem alegria, sem tempero. Por isso ele diz, venham à minha presença sim, e se apresentam a mim com cânticos alegres. Olha só o que continua dizendo o próprio Salmo de número 100. Entrem por suas portas com ações de graças. Sejam alegres, celebrem, reconheçam a bondade de Deus, deem graças a Ele, e em seus átrios com louvor. Você sabe que louvor é diferente de adoração. O louvor é celebrar, é dizer, é proclamar. O louvor é baseado na euforia do coração, declarar as grandezas de Deus. A adoração é rendição, é um tanto mais de introspecção. Entre nos seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse povo sabe o que é celebrar. Eles entenderam isso desde as chamadas no jardim do Éden, com Adão e Eva, passando pelos primeiros Abraão, Isaac e Jacó, e depois chegando ao povo de maneira geral. Eles sabem o que é celebrar, e você sabe o que é? O que significa celebração? A palavra celebrar no dicionário tem esse sentido, promover. Quando eu celebro, eu promovo alguma coisa, eu ergo, eu exalto aquilo. Quando eu celebro, eu declaro, eu proclamo, eu faço conhecido alguma coisa. Por exemplo, vamos fazer a celebração de bodas da dona Josefina. Opa, a dona Josefina está fazendo bodas de ouro? Uau, 50 anos de casada, é isso? Eu não sabia que ela já tinha todo esse tempo com o seu velhinho, com o seu senhorzinho. Que legal. Você torna conhecido, você declara, você anuncia. Celebrar é comemorar, é exaltar, é agradecer e reconhecer alguma coisa que aconteceu. Por isso que a gente comemora aniversário, por isso que a gente comemora casamento, a gente promove, declara, exalta e reconhece. Estão percebendo? Agora, o povo de Israel entendeu muito bem isso. Tanto é que as celebrações faziam parte do seu dia a dia, ainda fazem em muitos casos. As celebrações fazem parte do seu dia a dia. Um dos salmos mais interessantes da Bíblia, que declara essa alegria do povo de estar na presença de Deus celebrando, é o Salmo 122. Lembra dele? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda não é o momento para aplicar o texto ao nosso coração, mas eu pergunto para você, como é que você saiu da sua casa para chegar a esse lugar? Quem sabe a gente perguntar para o pessoal da internet, como é que você ligou esse celular ou esse dispositivo eletrônico? Qual o motivo, qual o desejo, qual o anseio para você falar, eu vou à casa do Senhor? Por que você colocou essa roupa? Por que você entrou no seu carro, se deslocou até aqui? Qual o motivo? O povo de Israel dizia no Salmo 122, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguma coisa na casa do Senhor, tem alguma coisa que acontece na celebração, que o povo de Israel descobriu, talvez antes do que nós. E eu acredito que sim, porque o Salmo 145 mostra o porquê que eles amam tanto celebrar. Olha só, o Salmo 145. Eu te exaltarei. Lembra a celebração? Exaltar? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Agora preste atenção no efeito da celebração. Versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eles entenderam que na celebração, eles tinham a capacidade de proclamar e transmitir aos outros os feitos de Deus. Os feitos de Deus não eram passados via Twitter. Os feitos de Deus não eram passados via post, ou no Facebook, ou no Instagram. Os feitos de Deus não eram compartilhados em testemunhos rápidos no Stories. Os feitos de Deus, os atos de Deus, as realizações de Deus, não eram esquecidas por eles, mas eram anunciadas, proclamadas através da celebração. Quando eles diziam, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, eles entendiam que ao se deslocar para celebrar como povo de Deus, para festejar em nome de Deus,
Eles estavam anunciando a todo mundo, dizendo: Deus é bom, Deus é grande e Deus é poderoso. A celebração é um veículo para anunciar a outra geração os feitos de Deus. Quer ganhar alguém para Jesus? Quer manifestar o amor de Jesus no seu trabalho? Quer manifestar a transformação de Deus na sua vida? Celebre, porque a celebração transmite a outra geração os feitos poderosos de Deus. É o que o Salmo 145 apresenta, e é o que o povo de judeus sabia disso, por isso que eles mantêm até hoje as suas festas mais intensas do que nunca. Mas o Salmo 145 continua, e ele é muito lindo, depois você pode lê-lo na íntegra. Proclamarão o teu glorioso esplendor da tua majestade. Olha aí o que acontece na celebração. Não, na celebração a gente não faz show, irmãos. Na celebração não é apresentação gospel. Estava conversando com as meninas da coreografia essa semana e dando algumas direções e alinhamento. E uma palavra que eu usei com as meninas da coreografia é o seguinte: vocês não são dançarinas. De dançarinas tem o mundo, tem a TV, tem em qualquer lugar. Vocês são adoradoras. O corpo de vocês, ele usa movimentos não para demonstrar nem sensualidade e nem demonstrar habilidade, usa para demonstrar adoração. Ou seja, proclama a glória de Deus. A transformação da minha vida, a história da minha vida, a redenção da minha vida é proclamada através da minha celebração. E eu posso celebrar com palmas, com danças, com instrumentos, com gritos, com júbilo, com celebração, de uma forma geral. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Olha aí o versículo 7. Lembra o que é celebrar? Exaltar, proclamar, tornar conhecido, comemorar. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Eu podia ficar só com o versículo 7. Qual é o princípio do povo judeu adorar e celebrar o nome do Deus que eles servem? Comemorar a bondade de Deus e celebrar a justiça de Deus. Sem dúvida nenhuma, irmãos, o povo judeu sabe celebrar. Agora, a minha pergunta de reflexão para essa noite é: nós não somos judeus. Você não usa quepá. Você não tem um histórico judaico. Você não veio imigrante de Israel. O povo judeu sabe celebrar. E a igreja de Jesus? A igreja de Jesus sabe celebrar. Ela reconhece o poder do seu ajuntamento. Ela reconhece qual é o motivo de ela estar aqui nesse lugar essa noite. A igreja de Jesus sabe o poder, a autoridade que tem em nossa proclamação, através das nossas festas santas, através das nossas músicas, dos nossos aplausos, das nossas danças, dos nossos ajuntamentos comunitários. Será que a igreja de Jesus, e agora eu quero transferir para você e para mim, porque quando eu falo igreja, você está pensando na presbiteriana, está pensando na batista, está pensando na assembleia. Não, estou falando da sua igreja, você como igreja, nós como povo de Deus. Nós reconhecemos o poder que tem a nossa celebração, irmãos? Ou nós chegamos nesse lugar totalmente despretensiosos, viemos participar de mais uma reunião comunitária, viemos cumprir mais um protocolo na nossa agenda religiosa. Eu preciso ir na igreja domingo, porque senão minha semana não é boa o suficiente. Irmão, tenha dó, hein? Não, eu preciso ir na igreja, porque senão eu sinto que falta alguma coisa para mim. Falta o quê? O que é que falta? Por que a gente sai das nossas casas? Por que a gente se achega a esse lugar? Por que a gente levanta as nossas mãos? Por que a gente alinha esses instrumentos? Por que a gente bate as nossas palmas? Por que a gente celebra? A igreja de Jesus sabe o que está celebrando? Ou ela vem para praticar uma ação de massa, um efeito catastrófico de grupo? Você sabe o que é grupo, né? Grupo influencia. Aí todo mundo está levantando a mão, só você com a mão abaixada fala: eu vou levantar. Levantando para quem? Não sei, todo mundo levantou, eu levanto também. Todo mundo está batendo palma, eu vou bater palma também, por quê? Porque eu não sei, porque todo mundo bate palma, eu bato também. Agora vamos ajoelhar, todo mundo ajoelhou, mas eu fiquei em pé. Não, eu vou ajoelhar também. Para quem se ajoelhou? Não sei, eu tenho que ajoelhar porque todo mundo ajoelhou também. A igreja de Jesus, irmãos, nós sabemos o que a gente está fazendo aqui? Será que nós viemos com o nosso coração concentrado em celebrar, em anunciar a grandeza de Deus, enquanto a gente estava cantando: o Senhor é o meu pastor? Eu estava declarando: olha aí, gente, escute filhos, escute esposa, marido, amigos, escute sertanópolis, escute Satanás, escute todo mundo. O Senhor é o meu pastor. Eu estou anunciando os feitos dele, eu estou declarando a bondade dele, eu estou celebrando a justiça dele na minha vida. Será que a gente sabe
Ou a gente se empobreceu nisso? Ou a gente vê a música como um evento artístico e só? Ou a gente vê as palmas como um evento de massa e só? A igreja de Jesus sabe celebrar e sabe o que está celebrando? Porque, irmãos, com todo respeito agora, com todo respeito aos judeus, eles são muito festivos e celebrativos, mas eles não têm a metade das razões que nós temos para celebrar. Você ficou em dúvida o porquê? Judeu pode festejar, pode bater o pé, pode dançar, pode fazer o que quiser. Eles têm algumas razões para isso, mas eles não têm a melhor razão. Sabe por quê? Talvez você não sabia, mas os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles são judeus, não são cristãos. Nós somos cristãos, por isso não somos judeus. Eles não celebram a Jesus, sabe por quê? Porque as danças, as coreografias, as acrobacias que eles fazem para celebrar, ainda celebram o Deus do Antigo Testamento. Ainda celebram o Deus que virá para salvá-los. Eles não acreditam que alguém veio já salvar o povo de Deus. Eles ainda estão esperando o Messias, irmãos. Eles estão esperando alguém vir e buscá-los e salvá-los e restaurá-los a Deus. Eles ainda estão esperando a restauração das últimas coisas para eles dizerem: o nosso Messias está aqui. Eles estão celebrando sombras, eles estão celebrando coisas distorcidas e deformadas. Nós, irmãos, já recebemos o Messias. Nós, irmãos, já abraçamos a salvação. Nós, irmãos, já vimos a redenção. Nós, irmãos, temos motivos de sobra e temos muito mais motivos do que qualquer judeu para dizer: o Senhor é bom e a sua justiça permanece para sempre, porque nós experimentamos Jesus. Essa é a diferença. Agora, se eles conseguem celebrar com tanta intensidade o que é sombra, por que a nossa celebração tão pobre? Por que o nosso culto tão frio? Por que a nossa postura tão julgadora? Ih, olha lá, levantou a mão, mas eu conheço a vida dela, hein? Ih, olha lá, levantou a mão, mas apareceu a barriga. Ih, olha aquele lá, ih, rapaz, não está levantando a mão não, aquele lá está na carne, misericórdia. Por quê? Por que o meu foco muda? Por que minhas celebrações não estão voltadas para Jesus Cristo? Porque muitas vezes nós nos reunimos apenas para satisfazer o nosso coração. Será essa a resposta? Porque a verdade, a palavra culto significa serviço. E aqui o inglês faz uma grande diferença. Se você quer participar de um culto nos Estados Unidos, eles vão dizer para você e vão te convidar para um service. Service, serviço, exatamente. O que a gente faz não é culto. Eu nem gosto dessa palavra. Quando eu falo culto dos jovens e adolescentes, grande culto da igreja presbiteriana, a palavra culto dá um negócio meio sombrio, não dá, gente? Não parece um negócio meio de maçonaria, negócio meio de segredo, culto, aí um culto. Irmãos, nós servimos a Deus, a gente não vem ser servido, a gente vem dar o melhor para Deus, a gente vem bater a melhor palma, a gente vem dar o melhor brado, a gente vem dar o melhor do nosso coração, o melhor louvor, a gente vem dar o melhor para Deus. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus. E se você está triste por causa de alguns problemas na sua casa, combalido por causa de alguns problemas de saúde, se você está sofrendo com alguns problemas financeiros, eu preciso te lembrar, ainda você tem Jesus. Porque os judeus estão em guerra contra o palestino, sofrendo uma pressão mundial o tempo todo, e ainda celebram o Deus do Antigo Testamento, a sombra do que nós temos. Eles celebram só uma parte do que nós temos o Evangelho, irmãos, nós temos a salvação, nós temos a alegria, nós temos a eternidade, nós temos a esperança, e isso tem que tirar dos nossos lábios um louvor, isso tem que tirar do nosso coração uma gratidão, e isso tem que gerar em nós, irmãos, celebração. Esse é o papel da igreja, celebrar. Eles sabem fazer isso só com a sombra, e nós com a realidade, porque o que a gente vive não é a promessa de que Deus virá, nós vivemos a promessa de que Ele já veio, a realização da promessa. Nós vivemos não aquilo que Deus irá fazer, nós vivemos o que Deus já fez. Irmãos, nós vivemos não a esperança de um Deus que se importa conosco, nós temos a realidade de um Deus que já pisou na terra e veio nos acolher. Se isso não é o suficiente, eu pergunto entristecido, o que seria? O que seria suficiente para você e para mim, para Deus tirar um louvor do nosso lábio? Para Deus tirar a murmuração, a reclamação, para Deus tirar de nós. Porque, irmãos, se a gente for se conectar à história do povo judeu, o DNA é de celebração.
A gente só poderia potencializar isso, mas parece que a gente está empobrecendo. Parece que a gente está se esfriando. Parece que a gente está perdendo o trilho e o caminho. O DNA da celebração é o DNA da igreja. A igreja nasceu celebrando. A igreja de Jesus é uma igreja altamente celebrativa. Se você não entendeu isso ainda, só de olhar o Novo Testamento eu digo, se o povo judeu celebrava um Deus que viria os buscar, o Novo Testamento com certeza é uma igreja que celebra o Deus que já os veio buscar. Mas se você ainda não entendeu, olha como surge o primeiro retrato, a primeira fotografia tirada da igreja primitiva. Irmãos, há 2000 anos atrás, eu vou apresentar para vocês agora a foto de como é que a igreja de Jesus era. Só que ela não está em imagem, ela está em palavras. Olha a fotografia da igreja de Jesus, a primeira fotografia de uma igreja na história do cristianismo. Atos capítulo 2. Consegue imaginar? Crie o cenário aí. Não leia o texto. Use agora a sua imaginação. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria. Com alegria e sinceridade de coração. Então, quando eles se reuniam, irmãos, era uma reunião potencial. Quando eles se reuniam, irmãos, era uma reunião sem cara azeda. Quando eles se reuniam, era uma reunião sem poucos amigos. Se tinha alguém chorando, eles choravam com o que choravam. Mas se tinha alguém alegre, eles celebravam com o que celebravam. Se é momento de chorar, irmãos, não tem problema nenhum, arrasta as cadeiras, ajoelha, pede misericórdia de Deus e vamos chorar. Mas se Deus está chamando a celebrar, agora é a hora de a gente dar o nosso melhor. E a igreja primitiva sabia fazer isso na sua cultura de ajuntamento. E juntos participavam das refeições com alegria, louvando a Deus. Olha aí a palavra louvor, exaltação, proclamação, anúncio, e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, é como se fosse uma bomba atômica lançada no povo naqueles dias. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Aqui dá o milagre da igreja primitiva. Por que eles cresciam? Porque eles celebravam. Quem quer um Deus morto? Quem quer uma igreja morta? Quem quer viver um ambiente sem esperança, sem vibração? Quem quer uma experiência como essa, irmãos? Quando aquele povo de Deus se reunia no primeiro século, a igreja primitiva, que é a igreja que nós nos referenciamos, a gente não se referencia pelos grandes ícones, pelas modas de igreja do mundo atual, a gente se referencia pela Bíblia. O modelo dessa igreja é uma bomba atômica. Eles caíam no lugar e pum! Aquilo irradiava quilômetros de circunferência para dizer: aquele povo é o povo mais feliz da terra. Aquele povo estão cantando enquanto morrem. Aquele povo está celebrando enquanto passam privações. Aquele povo bate palma enquanto são perseguidos. Aquele povo, eu quero ser aquele povo. É assim que acontecia. Por que Deus acrescentava? Porque eles tinham boa música? Por que Deus acrescentava? Porque eles tinham um bom pregador? Porque eles tinham recursos financeiros, irmãos? Porque eles tinham um programa de televisão? Porque eles tinham grandes estratégias de evangelismo? Não, irmãos, eles tinham uma celebração poderosa, eles tinham um ajuntamento santo, eles tinham a declaração de que Deus é presente através de cada palma, através de cada canto, através de cada palavra, através de cada celebração. Eles diziam: Deus é bom, é maravilhoso. E os que estavam de fora diziam: eu quero fazer parte disso também. Será que a nossa celebração atrai? Ou a nossa celebração distrai? Ou a nossa celebração contrai? Ou a nossa celebração trai? O que será que a nossa celebração produz? Porque eles tinham um efeito magnético, irmãos. A igreja celebrava e o povo chegava. Já pensou nisso? A gente celebrar aqui e as pessoas começarem a vir porque, olha, aquela igreja é muito alegre, aquela igreja é muito colhedora, aquele povo é muito feliz. Eu conheço irmãs daquela igreja que sofrem dia a dia, mas elas celebram a Jesus. Eu não sei se você já conheceu a dona Neuci. Ah, dona Neuci é uma benção nessa igreja. Neuci caiu e quebrou o braço em 2 lugares. E a gente orando por ela: dona Neuci, como é que a senhora está? E ela não respondia nada. E ficamos sabendo que ela ficou internada em meio ao Covid, num hospital, vários dias aguardando a cirurgia. Só aguardando a cirurgia. Depois fez a cirurgia e ficou mais um tempo. Aí esse dia eu estava buscando meu filho na escola, eu vi a dona Neuci com o braço caído aqui e com uma tipóia. Eu parei e falei: dona Neuci, a senhora está bem? Oh, pastor, eu estou na glória de Deus. Falei: o braço está até torto, irmãos. Tadinha dela, a mãozinha lá.
Falei, a senhora passou pela cirurgia? Passei, pastor, foi tudo uma benção. Foi uma benção maravilhosa na minha vida. Falei, dona Neuci, mas a senhora não está com dor? Não, foi só um pouco só. Mas eu falei, dona Neuci, e a senhora assim, precisa de alguma coisa? Não, pastor, Deus usou esse momento. E lá foi uma benção, foi uma glória de Deus aquele lugar. Eu cantei lá no hospital, eu preguei para as enfermeiras. Olha, pastor, as enfermeiras iam lá, pediam para mim dar uma palavra para elas. Eu orava com os pacientes. Pastor, olha, foi uma benção aquele hospital. Eu quero ser como a dona Neuci, irmãos. E eu quero uma igreja de donas Neuci para dizer assim, olha, eu posso estar passando por dificuldade, eu posso estar no vale, eu posso estar enfrentando provações, mas eu estou dizendo, Deus, muito obrigado, eu estou celebrando, e as pessoas ao meu redor estão dizendo, era para ele estar abatido, era para ele ter desistido, era para ele ter sucumbido, mas ele está celebrando ainda. Eu quero esse Deus. As pessoas estão cansadas de palavrório, cansadas de mensagens devocionais que a gente manda no WhatsApp todo dia de manhã. As pessoas querem ver vitalidade, as pessoas querem ver vida, as pessoas querem ver que nós, o povo de Deus, temos boas razões para celebrar. Não é porque a gente trocou de carro, não é porque a gente comprou uma casa nova, não é porque o filho nasceu, não é porque nós fomos curados, mas porque Jesus já fez tudo na cruz do Calvário, e independente do que aconteça na minha vida, eu vou celebrar, eu vou dizer, Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. Ah, irmãos, como a gente precisa aprender o motivo da celebração. Você tem um motivo para celebrar essa noite? Talvez você sentou aqui na hora do louvor e falou assim, hoje eu não vou louvar porque eu estou muito chateado com Deus. Talvez você falou, hoje eu não estou bom para celebrar porque eu tenho grandes problemas para resolver. Errou feio o alvo, porque a gente não precisa de motivos externos para celebrar aquilo que Deus já fez em nós. Jesus Cristo é suficiente para a gente poder dizer glória a Deus e exaltar o nome dEle. DNA da igreja é celebrar, irmãos. É celebrar. Haverá dias onde nós estaremos aqui chamando a igreja a chorar. Mas vamos chorar. Chorar com quem a gente perdeu, chorar pelo pecado do povo, chorar pedindo avivamento de Deus e clamando clemência. Mas, irmãos, a marca da igreja, ela caminha com celebração. Ela jubila, ela destaca a grandeza de Deus através do seu ajuntamento. E eu trabalhei algumas palavras aqui que apareceram no Salmo 145, apareceram em Atos 2, e quero trazer algumas marcas rapidamente que são básicas para uma igreja que celebra. Eu quero ser essa comunidade. Como eu disse, eu não dependo de uma estrutura de prédio. Eu sou a igreja, você é a igreja, e a igreja só muda quando eu decido mudar. Então eu quero ser uma igreja que celebra, porque a igreja que celebra, ela é conectada. Ela se conecta, irmãos. Eu estive na Amazônia durante 15 dias, e eu percebi a grandeza e a importância dos rituais. Eu estava numa conferência de líderes evangélicos indígenas, todos eram cristãos, e eles começaram de repente a celebrar com as danças típicas e os rituais milenares daquela tribo Palmari, lá no interior da Amazônia. E eu fiquei à distância olhando aquilo, e eu sabia o que eles estavam dizendo, porque havia um intérprete junto conosco, e eles cantavam naquele passo, e faziam assim o tempo todo, para frente, para trás, e batiam o pé, 1, 2, batiam o pé, 1, 2, e ficavam falando, Jesus nos salvou na língua tupi, e eles fazendo aquilo, e eu fiquei olhando, e eu achei aquilo muito lindo, porque eu imaginei quantas gerações sendo redimidas pelo poder de Jesus, adoravam a Tupã, adoravam aos deuses da natureza, e agora estão rendendo a Jesus, e olhando aquilo de uma maneira maravilhosa. Mas uma coisa me impactou mais, quando um indígena saiu do círculo, estavam todos de braços dados assim, e me chamou para participar da dança, e eu entrei naquele círculo, irmãos, é como se eu tivesse conectado com eles, é como se eu estivesse usando cocar, é como se eu estivesse na tribo Palmari, é como se eu fizesse parte da família deles. Aquele ritual de celebração, na língua deles, do jeito deles, me transformou num deles. Irmãos, a gente se torna aquilo que a gente adora. Quanto mais você adorar o dinheiro, mais dinheirista você vai ser. Quanto mais você adorar o sucesso, mais ganancioso você vai ser. Quanto mais você adorar o prazer, mais prostituto você será. A gente se torna o que adora. E quando eu entrei naquele lugar, naquele símbolo de adoração, eu me senti como uma parte deles, e eu senti família na fé deles, e eu disse, eu sou como eles agora. Lá não tinha diferença de cor, lá não tinha mais os meus ancestrais colonizadores contra os indígenas que foram colonizados, não, ali só tinha uma família da fé, irmãos. Eu digo para vocês, uma igreja que celebra, ela conecta pontas,
Por isso que a gente não participa, irmãos, de outros rituais. Por isso que a gente não vai na mesa branca, porque a gente participa da história do Espiritismo. Por isso que a gente não vai num terreiro bater atabaque para orixás, porque a gente se conecta à história dos orixás. Aquilo que a gente celebra, a gente se conecta à ancestralidade, irmãos. Por isso que a gente se conecta com a igreja de Jesus. Por isso que a gente se conecta com louvor, com adoração, porque isso me inclui. Isso me coloca dentro uma conexão que só Deus consegue fazer pela sua presença na nossa vida, que isso pega gente diferente, de várias classes sociais, gente rica, gente pobre, gente da alta sociedade, gente da baixa, trabalhador, desempregado, homem, criança, mulher, o que for, negro, branco, indígena, e coloca todo mundo junto e diz: vocês estão conectados, vocês são um só em mim. Só Deus, irmãos. Quem celebra se conecta. Quem celebra a Jesus se conecta com Ele e com a igreja dele. E eu pergunto para você, é possível fazer essa conexão online? Perdão, irmãos, mas depois de 1 ano e 2 meses praticando o que nós estamos praticando, eu posso dizer para vocês, que os irmãos que atendem agora pela internet, os irmãos que participam pela internet, eles são muito mais prejudicados do que nós que estamos aqui presencialmente. Porque só isso aqui, essa conexão, essa experiência, isso aqui que nos faz parte, que nos faz sair daqui com aquela sensação de que nós celebramos o nome de Jesus. A internet é uma alternativa para quem está em isolamento. A internet é uma alternativa para quem está em quarentena, para quem está em condições de insegurança, alternativa para quem está distante e não tem onde celebrar. Mas, irmãos, a gente não pode trocar o virtual pelo presencial, porque isso aqui é mover de Deus, irmãos. Isso aqui é presença. Não troque achando que agora a igreja vai virar virtual. Irmãos, isso não vai acontecer. Uma igreja virtual não consegue resistir, sabe por quê? Porque nos falta essa ligação, essa conectividade. Como está difícil, irmãos, a gente não poder nem se tocar. Ontem à noite eu recebi uma foto de alguém do Facebook que lembrou essa pessoa sobre o retiro de homens de 2017. Foi em maio, exatamente no dia de ontem. E eu recebi a foto e a igreja estava totalmente diferente. Não tinha ninguém de máscara, não tinha um assento sim, um assento não. Esse corredor horrível no meio aqui, não tinha, irmãos. Bancos vazios, não tinha. Estava todo mundo de mãos dadas e levantadas. Que imagem aquela. E eu falei: Deus, que saudade disso. Irmãos, uma igreja que celebra, ela se conecta à dor do outro, se conecta à alegria do outro, se conecta à celebração. Uma igreja unida, uma igreja celebrativa, uma igreja conectada com Deus e com as pessoas. A internet é uma solução para tornar a vida menos pior, se é que essa palavra existe. Mas o presencial, quando nós estamos reunidos, nós experimentamos o mover sobrenatural que acontece quando celebramos. O segundo elemento que acontece quando a igreja celebra: essa igreja comemora. Comemora. Irmãos, o que é uma comemoração? É assim, né? A gente vai lá, a gente recebe o nosso amigo, e é aniversário dele, a gente faz uma surpresa, todo mundo fica quietinho em casa, e aí a hora que ele entra pela garagem, está tudo escuro, ninguém lembrou de mim. Aí quando ele abre a porta da sala, todo mundo pula de fora, surpresa! Parabéns para... Agora, você já imaginou, irmãos? A pessoa entra, é aniversário dele, aí ele abre a porta, todo mundo dentro de casa, aí a hora que ele abre a porta, todo mundo com a vela assim. É verdade? Aniversário é comemoração, é vida, é celebração, e a gente comemora, irmãos. E o que a gente comemora? O que será que a gente comemora nesse lugar? Eu nunca me esqueço, foi em 2001, quando eu jogava na Portuguesa de São Paulo, e a gente tinha acesso livre ao estádio para assistir qualquer jogo do Brasileirão, e o meu time do coração foi assistir, foi jogar, e eu fui assistir, e entrei pela primeira vez na minha vida, e única até hoje, na torcida da Gaviões da Fiel. E eu sentei junto com eles, o timão jogando, e eu ali, e falei: eu sou tímido, irmãos, eu não sou uma pessoa muito despojada no público. Então eu fiquei ali quietinho, eu estava sozinho, e ali o pessoal começou a torcer, e vai Corinthians, daqui a pouco eu estava lá assim: aqui tem um bando de louco, eu estava já meio animado, meio eufórico. Aí eu sozinho pulando lá, vai Corinthians e tal. Aí veio um rapaz, me abraçou de um lado, o outro me abraçou do outro, e começou uma dança frenética, eu acho que alucinógena, irmãos. Alguma coisa meio assim dos rituais cabalísticos. E começou, poró, pó, 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 pó.
E eu fui jogado de um lado para o outro, e daqui a pouco eu estava poropopó, irmãos, 90 minutos é poropopó, aqui tem um banco de louco, vai Corinthians, vão lá Timão, e vai, não sei o quê. Acabou o jogo, irmãos, o Corinthians levou uma virada de 2-1 e nós saímos de lá perdendo. 90 minutos gritando para a derrota, 90 minutos dançando para perder. Irmãos, que comemoração é essa? Nessas coisas a gente comemora não sabendo quem vai ganhar. Irmãos, tem gente que briga por causa de time de futebol, tem gente que briga por causa de vereador, por causa de prefeita, de prefeito, tem gente que defende as suas opiniões com tanta euforia, celebra quando o político ganha e sai para a rua e faz carreata, mas quando chega na igreja, irmãos, é tão tímido. Só que lá você não tem motivo para celebrar. Porque o prefeito que ganhou pode fazer muita besteira. A prefeita que ganhou também pode errar, porque é humano. Aquele vereador pode ser impeachmentado, pode acontecer alguma coisa de cassação. Sim, aquele time que você torceu loucamente nas primeiras rodadas do campeonato pode chegar rebaixado nas últimas. Irmãos, aquilo que você tatua no seu corpo, o símbolo do seu time, a legenda do seu partido, aquilo que você luta para manter agora pode ser a sua grande frustração depois. Mas nós, de Jesus, da igreja, nós temos um motivo que não passa, um motivo que não acaba. Nós celebramos a tumba vazia, nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós celebramos uma vitória que não acaba, nós celebramos um triunfo que não é passageiro. É Jesus, irmãos. Ele não vai ser derrotado pelo diabo, ele não vai ser derrotado pelo anticristo, ele não vai ser humilhado por qualquer governo. Jesus, o nome que está sobre todo nome, eu posso adorá-lo e posso celebrar na garantia de que depois valerá a pena. Amém? Vai valer a pena, irmãos. Então para com a bobagem aí, fica brigando por política, colocando no carro, gritando, fazendo comentário no Facebook. Vamos celebrar Jesus, irmãos. Vamos adorar Jesus. Se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ana Ruth, se é Edson Filho, irmãos, vamos celebrar Jesus e fazer o bem para que esse mundo veja que a nossa atitude, a nossa comemoração se dá por causa de Jesus e não pelo que o mundo pode nos oferecer. Você já pensou se a gente viesse na igreja por esse motivo? Como seria diferente? Se a gente entrasse por aquela porta, saísse da nossa casa, trocasse a nossa roupa, entrasse no nosso carro dizendo assim: nós vamos celebrar a tumba vazia, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Você já pensou se todos nós saíssemos da nossa casa para adorar Jesus na perspectiva do túmulo vazio? Irmãos, a gente não ia ficar reparando se a irmã está de salto ou não, se a roupa do irmão está adequada ou não. A gente não ia nem perceber se o zíper do pastor está aberto. Porque o nosso foco não é esse, o nosso foco é adorar a Jesus, comemorar o nome que está sobre todo nome. Isso é um grande convite para nós essa noite. Uma igreja que celebra também é uma igreja que antecipa. Você tem muitos motivos para comemorar aqui na terra? Irmão, se a gente olhar o noticiário, se a gente ver, não dá. Por isso que a igreja não comemora o que tem na terra. Nós não somos daqui, irmãos. A gente comemora o que tem no céu. A gente antecipa o céu. A minha celebração é o céu é o meu lugar. A minha celebração é uma esperança para a minha vida. A minha celebração é uma gratidão no meu coração. Aliás, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, perdão, é uma igreja que reconhece. Ela antecipa o céu para a terra. Ela traz o céu para cá. Porque ela reconhece o cuidado de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Irmãos, afastem de si a reclamação. Não tem nada mais danoso, não tem nada mais destrutivo, não tem nada mais corrosivo do que a sua reclamação. Não tem nada mais prejudicial do que o seu murmúrio, do que as suas blasfêmias, do que os seus palavrões lançados, do que as suas palavras ferinas. Uma igreja que celebra não fica reclamando, não fala mal do irmão, não fofoca. Ah, pastor, mas a gente mora em Sertanópolis, aqui todo mundo fofoca. Na cidade pode fofocar, mas a igreja de Jesus, ela não fofoca. Ela proclama a glória de Deus. É diferente. Irmãos, reconhecer a Deus é parar de ficar encontrando motivos para entristecer o tempo todo e começar a achar esses motivos tão reais de glorificar o nome de Jesus que estão bem diante de nós. E por fim, a última atitude que eu gostaria de falar essa noite, claro que tem muitas mais. Uma igreja que celebra proclama. Ela diz a plenos pulmões. Ela declara a todo mundo quem Deus é na sua vida. A função da celebração, a função de nós estarmos aqui essa noite, é proclamar
Como diz 1 de João, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que nós somos chamados das trevas para a luz, para proclamar as grandezas desse Deus que nos tirou desse lugar de escravidão. Deus te chamou aqui para celebrar o nome dEle. Deus te chamou aqui, não foi para passar a mão na sua cabeça, te bajular e falar que está tudo certo na sua vida. Deus te chamou aqui para você anunciar o que Ele é na sua vida. Se você não consegue anunciar o que Ele é na sua vida, é porque você ainda não reconheceu o que Ele já fez, o que Ele faz, e você não antecipou o que Ele tem preparado para o seu coração. A igreja que celebra é uma igreja que proclama. Irmãos, o papel do proclamador é um papel maravilhoso. O proclamador, ele não fala baixinho não. Quando ele chega, ou melhor, na história, se você assistir filmes épicos, você vai ser bem lembrado disso com imagens. O proclamador, ele aparece em cima de uma torre, alguém toca algumas cornetas, ele é o arauto, e todo o povo fica em silêncio para ouvir, e ele grita a plenos pulmões alguma mensagem. Nosso grande imperador Caio César Justus vence a batalha no estreito não sei da onde. Aí toca a corneta de novo. Nosso grande imperador Caio César Justus vence a batalha no norte da África contra os argelinos. O proclamador anuncia alguma coisa que aconteceu. E o que a gente faz? O que a gente proclama nessa vida? As más notícias? As fake news? As murmurações, as blasfêmias? Ah, irmãos, vamos mudar a nossa chavinha, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos transformar aquilo que nós recebemos desse mundo como religião. Irmãos, quando a gente se reúne, a gente está dizendo, nós proclamamos a vitória do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, uma vitória que não passará e não cessará, uma vitória que chegou a todos os homens, tribos, nações, línguas e povos, a todos os corações que o recebem. Nós proclamamos a vitória de Jesus Cristo, Senhor. Amém, irmãos? A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Nossa música, nossa igreja, nossa celebração, nossas atividades, nós estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou morrendo de vontade de dar uns pulos aqui agora. Vamos junto? A equipe de louvor pode subir aqui à frente, vamos celebrar, irmãos. Vamos terminar nossa celebração essa noite fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, celebrando. A gente não pode abraçar, não pode beijar. A gente tem que fazer cultos mais separados e curtos. Cultos que viraram curtos, mas ainda não roubaram de nós a nossa capacidade de celebrar. Então vamos celebrar, como Paulo e Silas na prisão celebravam a Jesus, como Josafá diante da ameaça celebrava a Jesus. Eu convido você a ficar em pé e a imitar a igreja de Atos 2, que se reunia só para se alegrar e se reunia para celebrar a salvação de Jesus. Nós somos uma igreja, irmãos, que celebra, e eu convido você essa noite a celebrar de todo o coração, com todo o seu louvor, com toda a sua vontade. Senhor, nós queremos, ó Pai, encerrar esse momento juntos nesse lugar, mas nós não encerraremos a nossa celebração. Então, Pai, venha sobre nós, e enquanto cantarmos aqui, nesse lugar, que a nossa voz se ecoe, que o som desse lugar e o som da festa dessa igreja possa irradiar para todas as regiões de Sertanópolis, possa chegar em casas através do online, pode chegar em estados e nações diferentes, que a voz desse povo que tem motivos para celebrar, honre teu nome e alcance nações, proclamando que o Senhor venceu, e essa é a vitória que nós comemoramos nesse lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos celebrar ao Senhor. Aquele que
Jesus. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto. Ei, ei, tu és o Rei. Ei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, aquele que morreu. Se você puder abrir as janelas, vamos deixar esse som ecoar. Abra as janelas, você que está na beirada, pode abrir as janelas, por gentileza. Tá, abra as janelas, pode abrir, por gentileza. Vamos deixar esse som ir para Sertanópolis. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o com as nossas palmas para todos nos ouvirem, que somos a nação que celebra, a nação alegre, a nação do Espírito Santo, a nação do Deus Pai Todo-Poderoso, a nação de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. A tumba está vazia e o Espírito habita em nós, e nós temos a eternidade para celebrarmos com toda a alegria que o Senhor nos dá. Podemos estar em meio a tribulações, em meio a tempestades, mas temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Uou! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, o só povo, yeah, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, o só povo, cantando o que nós cantamos. Hey, tu és o Rei. Hey, tu és o Rei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você continue a sua semana com essa empolgação, com o Espírito Santo dentro de você. Que Deus te abençoe e te guarde. Vá com Deus, com a sua família, e que Deus possa ser sempre a sua alegria. Tua igreja canta.